Ok, agora é um processo, uma transformação adiabática. Eu tenho um gráfico aqui, vamos colocar processo adiabático agora, transformação. A gente sabe que no processo adiabático você não tem troca de calor, então a de calor é igual a zero. Portanto, eu posso escrever, usando a primeira lei da termodinâmica, se a variação de energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho. Se a quantidade de calor é zero, então a variação de energia interna é igual a menos o trabalho realizado pelo gás. No caso aqui, eu vou definir a partir de uma expansão adiabática. Esse aqui é válido. Então, para calcular o trabalho, eu posso começar usando a definição da energia interna do gás, no caso um gás monatômico, por exemplo, que se aproxima de um gás ideal. Mas antes disso, eu vou falar para calcular o trabalho, usando a definição de trabalho que a gente conhece aqui, né, integral de PDV, eu vou demonstrar a equação chamada equação de Laplace-Poisson. Essa equação, vou colocar aqui, equação de Laplace-Poisson. A gente tinha mostrado antes, equação de Laplace-Poisson, que seria a pressão vezes o volume elevado ao coeficiente de Poisson constante para uma transformação adiabática. Okay? Então eu vou primeiro deduzir essa fórmula, e porque eu vou usar para calcular o trabalho realizado nessa expansão adiabática. Okay? Então aqui eu tenho duas isotermas. Nessa expansão adiabática você tem a variação da temperatura. No caso da expansão, a temperatura diminui, tende a diminuir. Você tem a diminuição da pressão e você tem o aumento do volume, ok? Variação do volume aqui, aumentando, diminuição da pressão. E a variação da temperatura. Apesar do gás não estar trocando calor para o meio externo, você tem sim a variação da temperatura do próprio gás nessa transformação adiabática, ok? Está aqui entre esse ponto da isoterma T2 para esse ponto da isoterma T1. Então aqui eu tenho um ponto inicial, aqui um ponto final dessa transformação adiabática. Vamos deduzir primeiro dessa forma. Eu vou falar algo que vai surgir aqui nessa demonstração, que é grau de liberdade. Tá? Eu vou chamar de F, esse grau de liberdade, que ele vai aparecer depois no coeficiente aqui de Poisson. Tá? Então, o grau de liberdade, esse F, chama grau de liberdade da molécula. Para uma molécula monatômica, a molécula monatômica ela tem 3 graus de liberdade, que na translação, nos eixos x, y e z. Então, só para deixar anotado, monatômica é a molécula diatômica para comparar. Vou colocar. Então, se você tem uma molécula monatômica, aí você tem os 3 eixos. Aqui eu tenho o eixo y, o eixo x e o eixo z. Eu tenho aqui 3 possibilidades para a translação da molécula. Ela pode ter energia cinética no eixo y, energia cinética no eixo z, e energia para trasladar no eixo x. Portanto, na translação, a molécula monatômica tem grau de liberdade igual a 3. Isso para a translação. Translação da molécula. E a molécula diatômica você tem, ela também tem 3 graus de liberdade na translação. Vou colocar os eixos aqui, por exemplo, aqui, imagina que aqui é o eixo y, aqui é o eixo x e aqui é o eixo z. Ela também tem 3 graus de liberdade na translação
E tem mais, a diatômica tem mais 2 graus de liberdade na rotação da molécula. Então ela tem possibilidade de girar em torno do eixo X, por exemplo, e em torno do eixo Z. Menos o eixo Y, mesmo em torno do eixo Y. Então ela tem 2 graus de liberdade na translação diatômica e mais 3 graus de liberdade na translação e 2 graus de liberdade na rotação. Portanto, o grau de liberdade da molécula diatômica é 5. Ok? Então isso é importante. A energia interna de uma molécula, a gente tinha mencionado antes, por exemplo, de um gás ideal, é 3 sobre 2 nRT. Esse 3 aqui é 3 graus de liberdade, porque a gente compara o gás ideal com aproximadamente uma molécula monoatômica. Então 3 graus de liberdade, esse 3 significa isso. Eu poderia reescrever essa equação da energia interna, colocar F, que é o grau de liberdade, 3 vezes meio de nRT. Ou seja, esse 3 aqui é 3 graus de liberdade da molécula do gás ideal. Ok? Então, pegando esse aqui. Existe mais a equação de Clapeyron, que eu vou só reescrever essa equação. Então, uma constante importante, que é a constante de Boltzmann, a constante de Boltzmann ela relaciona a temperatura e a energia das moléculas. Então, ela tem uma relação com o número de mols que a gente conhece e o número de moléculas e o número de Avogadro também. Então, por exemplo, a constante de Boltzmann, eu vou chamar de K, essa constante. Ela é o constante universal dos gases, R, dividido pelo número de Avogadro, Na. Portanto, eu posso escrever o R a partir de agora, a constante dos gases universais, como sendo a constante de Boltzmann vezes o número de Avogadro, ou seja, K vezes Na. Ou seja, o R, constante universal, eu posso reescrever como sendo isso aqui. Ok? E só relembrando, eu tinha um número de mols. O número de mols era o número de moléculas dividido pelo número de Avogadro. E, portanto, eu posso escrever que o número de moléculas do gás é o número de mols vezes o número de Avogadro. Isso aqui pode ser escrito como sendo isso, ok? Essas duas informações aqui vão ser pertinentes porque a gente conhece a equação de Clapeyron, né? Então, Clapeyron, a equação já conhecida, a nossa equação, ela é escrita assim, inicialmente, a pressão vezes o volume é igual a nRT. O número de mols é a constante universal dos gases vezes a temperatura, pressão vezes volume. Mas eu vou reescrever colocando no lugar do R, o R, no lugar do R eu coloco a constante de Boltzmann vezes o número de Avogadro, né? Que isso aqui é igual a isso. Então vai ficar assim, a equação de Clapeyron é número de mols vezes o R é K vezes Na, ok? K vezes Na, constante de Boltzmann, vezes a temperatura. E aparece, nessa substituição, aparece N vezes a Na, que é o número de Avogadro, vezes o número de mols. Mas N vezes Na é o número de moléculas, N maiúsculo, né? Então eu posso novamente escrever a equação de Clapeyron, N vezes a N, Nzão, vezes K, constante de Boltzmann, vezes a temperatura. Então essa equação, dessa forma, é a equação de Clapeyron escrita assim, ok? A partir de agora eu vou escrever a equação dos gases dessa forma. O número de moléculas, constante de Boltzmann vezes a temperatura é igual a pressão vezes o volume do gás ideal. Tá bom? Então, deixa anotado aqui. Tudo bem?
Agora a gente vai tentar deduzir, né, a equação de Laplace-Poisson. E essa equação, eu vou relembrar a equação, que é a energia interna do gás. Eu vou diferenciar essa equação. Essa energia interna, eu vou começar assim. Primeiro, a primeira lei da termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica me diz que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Ok. Mas numa transformação adiabática, que é o nosso caso agora, a gente está analisando a adiabática, a quantidade de calor é igual a zero. Esse aqui é igual a zero. Portanto, a energia interna, a variação da energia interna é menos o trabalho do gás. Isso aqui é verdadeiro. E a energia interna do gás, eu vou escrever dessa maneira. A energia interna colocar assim, o grau de liberdade do gás ideal colocar F vezes meio de NKT, ok? Que seria 3 sobre 2 nRT, que é aquela, como a gente escreveu anteriormente. Agora eu vou escrever dessa forma, deixando o F como sendo o grau de liberdade da molécula do gás ideal. E diferenciando essa expressão, du F sobre 2 vezes NK constante vezes dt. Diferenciando essa expressão, segundo a primeira lei da termodinâmica, né, a variação da energia interna é igual a menos o trabalho. Então, portanto, eu posso escrever que a variação da energia interna é igual a menos o trabalho, né? Trabalho, pressão vezes variação do volume, eu vou escrever dessa forma. Também diferenciando o volume dV. Então isso aqui é verdadeiro a partir da ideia que for no caso adiabático, em que a variação da energia interna é menos o trabalho do gás. Ok? E a partir dessa expressão eu vou deduzir a expressão que eu quero, que é Laplace-Poisson. Então, tudo bem? Então vai ficar. Eu vou fazer uma primeira substituição no P do lado aqui direito. Esse é pressão. Então, segundo a nova maneira de escrever a equação de Clapeyron, PV é igual a NKT. E se eu isolar o P aqui na equação, P é igual a NKT sobre V. Esse aqui é verdadeiro. E no lugar desse P aqui, eu vou colocar o NKT sobre V. Tudo bem? Então vai ficar F sobre 2 NK dt, energia interna. Do lado de lá, essa pressão vai ficar menos, a pressão agora é NKT sobre V dV. Porque eu já previa que ia acontecer o NK, que é as duas constantes, dos dois lados, e vou poder cortar, né? Então, cortando aqui NK e NK, o que vai sobrar? Eu vou apagar aqui e continuar nossa demonstração. Então, cortando NK dos dois lados, eu tenho aqui F sobre 2, lembrando que F é o grau de liberdade da molécula, vai ficar F sobre 2 vezes dt. Eu já posso passar esse T do lado direito, passar dividindo para cá, então vai ficar dt sobre T, e do lado direito em menos dV sobre V, que é o volume no denominador, ok? Então eu tenho uma expressão em variação da temperatura, dt, né? Diferencial da temperatura e diferencial do volume. Eu posso integrar dos dois lados e resolver. Por exemplo, F sobre 2 é constante. Aqui vai ser uma integral em dt sobre t. E uma temperatura inicial até uma temperatura final. E aqui vai ser uma integral em dV. De um volume inicial até um volume final. Ok? Essa integral aqui a gente já tinha feito, a integral do lado direito no volume, já tinha feito na transformação isotérmica. Se vocês lembram, dá uma olhada lá. Mas vamos fazer novamente. Então a gente tem aqui F sobre 2. A integral de 1 sobre t dt é o log natural. Então vai ficar o log natural, limite superior menos o limite inferior. Ou seja, isso aqui vai dar
O resultado é o quociente, né? TF sobre T. Ok? E do lado de lá vai ficar menos. Essa integral a gente já tinha resolvido. Que vai dar o log natural também de volume final menos volume inicial. Multiplicando com menos 1, é só trocar o numerador pelo denominador, ok? Multiplicar com menos 1. Fica menos a diferença lá que deu esse quociente. Então isso aqui vai ficar finalmente assim: log natural, temperatura final menos temperatura inicial. E aqui multipliquei por menos 1, então vai ficar o log natural do volume inicial, trocando o volume final. Ok? Existe a propriedade do logaritmo, né? Aqui é uma constante que multiplica o logaritmo, então isso aqui pode ficar elevado a esse termo aqui, esse quociente, então vai ficar assim. Posso reescrever temperatura final, temperatura inicial, elevado a f sobre 2, que é igual ao logaritmo, repete, volume inicial, volume final. Ok? Eu posso exponenciar os dois lados, e a gente sabe que existe propriedade. Por exemplo, se eu tenho 10 elevado ao log na base 10 de 4, então a base é 10, e aqui também é 10, então isso aqui é igual a 4. Eu posso fazer isso, exponenciar dos dois lados. E aí, isso aqui, eu posso reescrever como sendo isso aqui: temperatura final, temperatura inicial, elevado a f sobre 2, que passou como expoente, né? É igual ao log, desculpa, é igual ao quociente. Ok? É porque eu apliquei o E dos dois lados, ok? Aplicando essa propriedade aqui. Então, essa expressão é verdadeira. Eu vou apagar aqui o lado esquerdo, só para terminar a nossa demonstração. Feito isso, eu posso multiplicar relacionando temperatura final e volume final, multiplicar cruzando isso aqui. Eu vou ter, por exemplo, temperatura final elevada a f sobre 2 vezes o volume final, esse aqui por esse, que é igual a temperatura inicial elevada a f sobre 2 vezes o volume inicial. Então, multipliquei cruzando, ok? E aqui eu posso, tirar esse expoente da temperatura e colocar no volume, fazendo, por exemplo, isso aqui. Vou levar todo mundo ao inverso desse expoente. Por exemplo, assim, A2 sobre F. Aí eu tiro o expoente da temperatura. A temperatura inicial sobre 2 vezes o volume inicial, mas tudo isso dos dois lados elevado a 2 sobre F, que é o oposto de F sobre 2, ok? Fazendo isso, multiplicando esse aqui por esse, aqui é um produto, né? É um produto. Eu vou ter T sobre F, soma o expoente do F, né? Quando eu multipliquei pelo inverso, corta 2 com 2, F com F corta. Volume final elevado a 2 sobre F é igual, e aqui é a mesma coisa, temperatura inicial, soma o expoente, multipliquei esse por esse, e esse aqui, volume inicial elevado a 2 sobre F, e aí eu tenho essa expressão aqui. E ficaria mais interessante tirar a temperatura e colocar a pressão no lugar da temperatura, é em função da pressão, né? Pressão em volume. Então eu vou fazer isso, essa temperatura final inicial. Eu vou usar novamente a equação de Clapeyron. Então PV igual a NKT. Isolar a temperatura agora. Vai ficar P vezes V, N vezes K. A temperatura é igual a isso, em função da pressão em volume. Então no lugar da temperatura eu vou pôr isso aqui, tá? Então essa expressão aqui ela vai ficar, a temperatura final vai ficar pressão final, volume final, vezes NK, vezes o volume final elevado a 2 sobre F.
2 sobre F. E do lado direito, a mesma coisa, temperatura inicial, no lugar eu coloco PV, só que pressão inicial, volume inicial, sobre NK, vezes o volume inicial elevado a 2 sobre F. 2 sobre F. Então, esse NK, eu vou cortar novamente dos dois lados. E pressão com pressão, eu posso repetir a base e somar os expoentes. E aqui está, desculpa, volume. E o volume inicial também, eu posso repetir a base e somar os expoentes. Então vai ficar pressão final, o volume final, somando os expoentes, aqui é 1, então vai ficar 1 mais 2 sobre F. E aqui vai ficar a pressão inicial vezes volume inicial, repete a base e soma os expoentes. Vai ficar 1 somado com 2 sobre F também. Lembrando, esse 1 mais 2 sobre F, se fizermos a soma, isso aqui vai dar F, vai ficar F mais 2 sobre F. Isso aqui eu vou chamar de gama, de agora. Ou seja, o grau de liberdade mais 2 sobre o grau de liberdade, isso aqui, essa quantidade é igual a gama. A gama eu chamo de coeficiente de Poisson, ok? Então eu vou escrever essa equação. Pressão final, volume final elevado a gama, que é esse termo aqui, que é igual a pressão inicial, volume inicial elevado a gama, que é esse termo aqui também. E agora, finalmente, a gente consegue achar a equação, que é a equação de Laplace-Poisson. Ou seja, a pressão, essa quantidade final é igual à quantidade inicial dessa curva diabática. Okay? Então eu posso escrever isso aqui como sendo pressão vezes volume, esse produto elevado a gama é constante. E essa é a equação de Poisson que eu queria provar. Ok? Um pouco mais lá na frente eu vou precisar dessa expressão aqui. Por exemplo, eu posso escrever isso aqui como V elevado a gama é igual a uma pressão inicial constante vezes o volume inicial elevado a gama. E tirar, por exemplo, P em função do resto aqui. P é igual a pressão inicial, volume inicial vezes elevado a gama, dividido por volume final qualquer elevado a gama. Ou seja, eu futuramente vou usar essa substituição aqui. Aqui a pressão inicial é constante, o volume inicial é constante, elevado a gama. E aqui eu tenho um volume qualquer elevado a gama, que é o coeficiente de Poisson. Okay? E P em função de tudo isso. Então vou guardar essa expressão, deixar ela aqui futuramente. Mas a equação de Laplace-Poisson está aqui demonstrada. Ok? E finalmente o trabalho numa transformação adiabática, que faltava, né? Então vamos calcular o trabalho. Eu tinha deixado uma equação aqui, quer dizer, uma expressão, que é a pressão numa transformação adiabática, via equação de Laplace-Poisson, que seria isso aqui. Pressão qualquer, pressão inicial, volume inicial elevado a gama sobre volume final elevado a gama. Então vou fazer essa substituição, chamei de equação 1, na definição de trabalho. Então imaginamos uma expansão adiabática. Então o trabalho, vou chamar de tal, é a integral de P dV, desde o volume inicial até o volume final. Então substituindo esse P por essa expressão, né, para transformação adiabática, então vai ficar trabalho, integral do volume inicial até o volume final. No lugar do P eu vou colocar pressão inicial, volume inicial elevado a gama, sobre volume final elevado a gama, dV. O que é constante sai da integral, então vai ficar pressão inicial, volume inicial constante, elevado a gama, sai da integral. A integral vai ficar no volume inicial até o volume final, de 1 sobre V gama dV. Esse V é um volume qualquer, portanto varia, é variável, ok? Permanece dentro da integral.
Esse é o trabalho. Essa integral é uma integral relativamente simples, né? Você vai a integral do tipo 1 sobre x elevado a, por exemplo, dx. Aí você pode escrever assim, x elevado a menos b, sobe, né, para o numerador, o expoente fica negativo, dx, e essa integral, a resolução dela é x menos b mais 1 sobre menos b mais 1, expoente mais 1, ok? Mais uma constante. E aqui é mais uma constante, por exemplo, né? Então isso aqui, esse caso aqui, então é o que a gente vai fazer nessa integral, tá? Então esse aqui é o trabalho. Então, resolvendo o trabalho, vai ser pressão inicial, volume inicial elevado a gama. Essa integral, como a gente tinha falado, colocar assim, um volume menos gama mais 1, que o gama sobe, né? Então, menos gama, sobre menos gama mais 1. Isso desde um volume inicial até um volume final. Limite de integração, ok? Então, deixa eu apagar aqui. Então, trabalho, uma transformação adiabática. Transformação adiabática é isso aqui. A gente resolve isso aqui substituindo o limite superior, depois o limite inferior, menos, né? Então, o trabalho vai ser pressão inicial, volume inicial elevado a gama. Vou colocar assim. Volume final, substituindo aqui, vai ficar o volume final elevado a menos 1 menos gama, só trocando aqui, sobre, eu vou colocar esse 1 menos gama para cá, daqui constante, ok? Menos limite inferior, substituindo aqui no volume inicial, 1 menos gama. Tudo bem? Ok. Eu posso multiplicar esse termo aqui de fora, aqui dentro do colchete, né? Posso multiplicar. E o que vai dar? Então, trabalho, por exemplo, P1, V1 elevado a gama multiplicado por esse primeiro termo, volume final elevado a 1 menos gama, menos P1, V1 elevado a gama multiplicado por esse segundo termo, que é o volume inicial elevado a 1 menos gama. Ok? Tudo isso é dividido por, vou colocar aqui do lado, 1 sobre 1 menos gama. Ok? Esse termo aqui. E aí resolver, por exemplo, eu sei que esse P1V1 elevado a gama, isso aí tirando daqui, eu sei que P1V1 elevado a gama é igual a P, esse produto no ponto inicial é igual ao produto no ponto final também, nessa curva diabática, né? Então eu posso colocar PF elevado a gama, né? É a equação de Laplace-Poisson, ok? Então isso aqui é igual a isso. Então no lugar do P1V1 elevado a gama eu coloco isso aqui. Então vai ficar trabalho, P final, V final elevado a gama, que são equivalentes, tá bem? Vezes esse termo aqui, volume final, 1 menos gama. Ok, então esse termo aqui por esse. E aqui eu posso colocar P1, pressão inicial, esse V1 eu posso multiplicar bases iguais, então volume inicial, repete a base, somos os expoentes. Quando eu somar o expoente, gama mais 1 menos gama, corta gama com gama, fica 1. Isso aqui fica assim, vezes 1 menos gama, ok? E
para finalizar, eu tenho aqui esse volume final com volume final. Posso repetir a base, a pressão final, volume final repete a base sobre os expoentes. Quando eu somar os expoentes também, eu vou cortar gama com gama, vai dar VF menos P1, V1, pressão inicial, volume inicial, vezes 1 sobre menos gama repete. E aí finalmente eu tenho a expressão. Eu vou só colocar esse termo aqui para frente, e aí acabamos de deduzir a equação do trabalho, quer dizer, a fórmula do trabalho, uma transformação adiabática. Então, menos gama multiplica pressão final, volume final, menos pressão inicial, volume inicial. Ok? Então, essa é a fórmula do trabalho na transformação adiabática. Tudo bem?